Eu, pessoalmente, sempre gostei de conhecer jogos diferentes. Uma mecânica fora do comum, uma história com um plot que você não esperava. E eu acho isso muito irado. Recentemente na Steam, teve um evento que disponibilizou para todos os desenvolvedores a possibilidade de mostrar as demos dos seus jogos para as pessoas. Que basicamente foi uma mina de ouro para mim. Teve muito jogo bom que apareceu nesse evento. Então agora, eu vou mostrar para vocês os jogos mais surpreendentes que eu vi que teve nesse evento. E com certeza, são jogos promissores que dá pra esperar pra 2025. Eu sou o Jack, e você tá no canal do Jack. E eu já quero começar falando de Into the Dead, Your Darkest Days. Desde a primeira vez que eu vi esse jogo, eu já achei ele muito interessante, porque ele é muito diferenciado na ideia principal dele. E, basicamente, ele é um jogo de gerenciamento e exploração apocalíptica. A gente tá em 1980, no Texas, e você assume o papel de um líder de um bando de sobreviventes. E ele já dá pra ver que ele puxa ali pra um lado de você ter que ter uma conexão com as pessoas que tá com você, de você conhecer elas. Porque durante o jogo, você pode sair pra explorar e conhecer outros NPCs e levar eles ou não pro seu grupo. O jogo, ele foca muito em escolhas, cara, e eu acho isso já muito irado. Até agora, a gente começa com esses personagens já pré-definidos, que cada um tem uma habilidade diferente que pode te ajudar durante o jogo. Só que eu, pessoalmente, não gosto tanto de uma parada assim pré-definida. Acho que seria muito interessante se desse pra gente escolher os perks de cada personagem que a gente tem. Tipo, eu quero mais intelecto, mais força, um bagulho assim. Tipo no jogo Disco Elysium, que você tem ali os personagens pré-definidos, mas você também pode escolher a personalidade do personagem. Isso é muito irado. Mas tudo bem, a gente tem que lembrar que todos os jogos que estão aqui ainda são demos. Então não dá pra ter o resultado final dele, não dá pra saber como ele vai ser daqui pra frente. Por isso que são jogos mais promissores de 2025. Hein? Por isso, mais promissores. O jogo basicamente funciona em 2 turnos, o dia e a noite. E para cada turno você define ações pro seu bando fazer. Por exemplo, no dia eu quero que você vá construir barricada. E enquanto isso, eu vou explorar a cidade para buscar recursos pra gente. Aí quando você chegar na noite e voltar pra sua base, a barricada vai estar lá, pronta. Pessoalmente falando, não queira saber o que acontece se você não deixar a barricada. É muito legal você explorar. Esse é um ponto muito bom desse jogo. Você tem mais de uma forma de entrar no mesmo local. Todo jogo, ele consegue te passar um ar melancólico, porque você tá no apocalipse, não é pra ser um jogo feliz, é pra ser uma coisa triste, e o jogo, ele entrega isso muito bem. Até agora, esse jogo, ele tá com uma proposta muito boa. Ele tá bem diferente e isso chama bastante atenção. E vocês sabem o que chama mais atenção também? Um jogo bizarro e esquisito, que você tem 2 mãozinhas, você escala uma mega estrutura com criaturas bizarras indo te matar enquanto você escala. E esse é o White Knuckle. Esse jogo é super interessante, o jeito que você escala. Ele é meio travado no começo, mas quando você pega o fluxo do jogo, que às vezes é lento, às vezes tenso, mas ele se mantém bastante. Durante a escalada, você tem alguns itens que te ajudam a subir. Tipo essa parada que você prende na parede pra subir. Tem a corda também, que te ajuda a subir. E o ferro que você joga e você pode pegar no ferro. Pra uma demo, esse jogo aqui tá até que bem completo. É maneiro essa tentativa de um ambiente surreal. Uma mega estrutura. Um lugar infinito. Você não sabe que tem um fim. É da hora e encaixa bem na gameplay. Eu tô ansioso pra saber o que mais eles vão colocar. Porque de verdade, isso daqui já é um jogo completo pra mim. Jogo de ritmo, eu acredito que não é um gênero assim tão popular. Mas tenta dar uma chance. Você pode acabar se surpreendendo. Everhood 2. Esse jogo, nossa senhora, lança agora, quero agora. Eu amei o primeiro jogo. Mas, basicamente, o Everhood 2, ele é um jogo de RPG com batalhas que você vai dançando pra lutar. E a primeira coisa que você faz no Everhood 2 é ter que salvar aliens de trabalho forçado. Essa é a proposta inicial do segundo jogo. Só que cada batalha é extremamente única, porque todos os personagens variam o ataque um do outro. Tipo, caralho, olha essa porra aqui, o que tá acontecendo nessa luta? E eu vou ser bem honesto, antes, quando eu tava escrevendo sobre o segundo jogo, eu nunca tinha zerado o primeiro. Você vê como a rapaziada é, né, mano? Aí eu fui zerar o primeiro jogo sem pretensão nenhuma, sabe? É um jogo que eu já tentei pegar várias vezes assim pra jogar, só que eu sempre parava. Mas dessa vez, eu quis zerar ele. E foi a melhor escolha da minha vida. Eu basicamente descobri o jogo da minha vida. Everhood 2 é um jogo muito bom. Ele é uma mistura de sentimento. Eu comecei ele pensando, só mais um jogo de RPG e ritmo.
ritmo. Depois eu comecei a sentir ternura pelos personagens. Eu comecei a ficar amigo deles e gostar deles. Depois eu comecei a me envolver mais na trama e ficar mais tenso pela escolha que eu cometi dentro do jogo. E no final, a escolha triste, na verdade, foi uma boa ação. Nossa, é insano. Esse jogo é insano. Esse jogo é insano, de verdade. Eu senti todos os sentimentos. Foi felicidade, raiva, tristeza e todas as emoções possíveis eu senti jogando esse jogo. Tem uma hora lá que você tá suave, né, jogando, até que você tá numa mesa de RPG. E é isso. GOT. E eu tô esperando que Everhood 2 seja o ponto final pra toda essa história. Me alonguei demais. Pô, não é que eu realmente gosto muito desse jogo. E falando, né, dos personagens, foi um dos poucos jogos da minha vida que eu me importei com a história que tava acontecendo. Quanto mais você se envolvia, conhecia eles, melhor o jogo ficava, porque gerava um peso nas suas ações. Em geral, pô, esse jogo é muito foda. Então escuta o que eu falo. E pode ter certeza, você não vai se arrepender de comprar Everhood 2. Streets of Rage 2, que eu já falo, tô esperando muito por esse jogo. Ele tem uma cidade inteira criada proceduralmente, com milhares de coisas que você consegue fazer. Por todo o mapa tem missões que cada uma é mais estranha do que a outra. Uma hora você tem que salvar um gorila de cientistas bizarros, em outra hora você tem que queimar a fazenda dos concorrentes, matar um traficante de droga. Mas se você quiser, você pode ignorar tudo isso. Ter uma vida tranquila na sua fazendinha, suave. Você tem várias formas de se jogar. E eu acho isso muito foda. Eu não falei que ele tem uma missão principal, que você literalmente pode ignorar ela. O jogo, ele não tenta te forçar a seguir um caminho. Você se diverte e se você quiser, você faz lá a missão principal, que é você tirar um presidente corrupto do poder e ficar no lugar dele. Eu pego super bem com jogos sandbox, porque ele sempre cria situações inusitadas. E eu falo que esse jogo, ele é muito comédia, pelo simples motivo que ele existe. O modo que você libera os personagens, um mais idiota que o outro. Tipo, eu lembro até hoje no primeiro jogo que pra você liberar o comediante, você tinha que escorregar numa banana e morrer. E você liberava o personagem. E se você gosta de um jogo frenético, aleatório e engraçado, porra, esse jogo aqui é pra você. Eu, pessoalmente, nunca fui tão na pira de jogo de turno, mas acho que é sempre bom a gente estar testando coisas diferentes pra expandir o nosso repertório. É sempre bom a gente estar experimentando coisas diferentes. E por isso que eu tô trazendo Nine Kings. Alguns de vocês já devem ter reconhecido. Ele foi feito por um dev brasileiro. Sobre o jogo, ele é um roguelike em turnos. Você constrói seu reino e planeja pra depois lutar com os outros reinos. Se você ganhar, você pode escolher algumas dessas cartas que são melhorias pro seu reino. Tipo, tropas diferentes, construções diferentes, que melhoram suas tropas. É isso. Apesar dele ser bem intuitivo e simples de se jogar, é bom você pensar bastante antes de uma batalha. E de verdade, eu não sei se eu sou burro, mas eu fui trucidado na primeira vez que eu joguei esse jogo. Eu fui literalmente humilhado. Eu perdi de uma forma horrorosa. Eu tenho vergonha disso, sinceramente. Mas pode ser só comigo que eu não tava acostumado com esse estilo de jogo. Uma coisa que eu não peguei tão bem com esse jogo foi que as lutas, elas são meio sem impacto. Óbvio, o principal bagulho ali do jogo é você montar sua estratégia pra lutar contra os reinos. Mas, porra, a gente vai estar ali vendo as lutas e ela é muito sem emoção, tá ligado? Não dá pra, eu acho que, se manter por muito tempo em um jogo que a única diversão é montar a estratégia, vai ir lá e ganhar. Pô, a luta poderia ser um pouco mais divertida. E aqui, dá até pra usar um outro jogo de exemplo, que funciona do mesmo jeito, que você planeja a luta e depois só vê ela acontecendo, que é o Super Autopets. Ele consegue fazer essa parte de criar a equipe ser divertida, e durante a luta não tem nada demais acontecendo, só que ainda é mais impactante. Então dá pra entender assim mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Isso me pegaria mais. Mas é algo mais pessoal, meu. Isso não faz o jogo ser ruim. Mas pode ser que ele vire algo mais interessante daqui pra frente. Então eu vou com certeza deixar na minha lista de desejos. Kill the Music, onde você usa o ritmo da música pra lutar contra os seus inimigos, com uma combinação diferente, pra falar a verdade. Ele também mistura o gênero de Vampire Survivors. Então é um monte de inimigo na tela, com você tendo que desviar deles enquanto você não esquece de manter o ritmo da música. É uma loucura, mas é muito bom. E eu tenho que realçar que o estilo de arte desse jogo, ele é muito bonito. Todo jogo ele é desenhado e dá um aspecto muito da hora pra ele. Quando você inicia uma nova rodada, você precisa escolher uma condição que vai acontecer nela. Então dá pra ir escolhendo a dificuldade que você quer. Só que quanto mais difícil, mais bônus você ganha. E quando completa a condição, você passa pro próximo estágio. E repete esse ciclo até chegar no boss. E eu não vou mostrar. Eu quero que vocês vão lá jogar ele.
E falando, acima de tudo, o que a gente espera de um ritmo? São músicas boas. Você pode ter certeza que nesse jogo tem isso. Parece difícil você ter que se concentrar em bater nos inimigos e seguir o ritmo, mas é na verdade bem simples. Eu gostei bastante. Eu só acho que ele é meio travado em certos aspectos, mas é coisa da demo do jogo, então dá pra esperar realmente muito mais dele. E não é querendo falar nada, se você viu até aqui, eu sei que você tá curtindo esse vídeo. E tem algo que eu quero compartilhar com vocês. Até os 1000 inscritos desse canal, eu quero colocar todos vocês em uma foto, em um quadro insano que vai ficar pra sempre imortalizado, pra mostrar que vocês que começaram isso daqui, que vocês fizeram esse primeiro passo pra esse sonho de viver daqui acontecer. É um jeito que eu pensei como um agradecimento pra vocês, mas por enquanto eu só vou falar isso. No final do vídeo eu vou explicar melhor. Então bora lá, né? Não dá pra enrolar, que agora eu quero falar de uma pedrada. Eu sempre tive um certo apreço por jogos que tem um gráfico estranho, mas com uma jogabilidade muito boa. E por isso que eu trouxe algo até que bem casual pra vocês, um gráfico até que apetitoso. Com uma gameplay extremamente suave. Eu tô falando de Shotgun Cop Max. Um jogo sobre deslizar, correr, dar tiro, pular. Ah, não. Não dá pra pular no jogo. Pô, mas e tipo assim, se eu tentar uma parada aqui, ó. Ih, caralho, tá porra. Pô, esse jogo é inegavelmente estranho, só que de uma forma boa. Apesar desse gráfico muito cheio de cinza, incrivelmente, ele é o jogo mais comédia que tem nesse vídeo. Eu acho que ele só deve estar pau a pau com Everhood 2. Everhood 2 é um bom jogo, hein? Mas a gente tá falando de Shotgun Cop mesmo. Toda a sua movimentação se baseia nas suas armas. A 12 e o revólver são as iniciais. Mas dá pra achar muito mais espalhado pelas fases. Mas você só consegue trocar o revólver. A 12 nunca muda. Porque, uou, Shotgun Cop mesmo. Isso deixa o jogo muito frenético. Ter essa variação de armas deixa ele bem consistente. Não fica enjoativo jogar o jogo. A movimentação dele é muito boa. E pelos trailers, já dá pra ver que eles querem fazer um humor idiota. Então, porra, tô esperando pra caralho esse jogo. E ele parece ser muito maneiro. Agora, falando de um jogo realmente estranho, é Mind Wave. Ele é meio esquisito, porque eu senti que eu tava jogando um jogo dopaminérgico. Existe essa palavra, dopaminérgico? Mas a parada do jogo, você tem vários micro-jogos que você tem que ir completando. Cada vez que você vai resolvendo um microgame, ele vai ficando cada vez mais e mais rápido e deixando a parada muito frenética. É insano esse jogo. E além dele ficar mais rápido, cada microjogo, ele tem um estilo próprio. E eu sinto que esse jogo, ele tem uma vibe que vai ter aquelas histórias assim, ai, profunda. E eu vejo muito esse jogo indo assim pro canal do Goulart. Não sei porquê, não sinto muito essa vibe vindo dele. Tá lá, Mind Wave. É um jogo interessante. E pô, tá promissor, vai. Acho que não teve muitos jogos de corrida que eu joguei durante a minha vida. Então, Fumes, ele foi o primeiro depois de muitos anos. E a experiência jogando ele é muito esquisita. Ele passa muito uma vibe de Mad Max. Toda hora você tá dentro desse carro, você tem que ir fazendo missões pelo mapa e ir progredindo o seu próprio carro. Mas o começo desse jogo, ele é muito esquisito. E eu gostaria que o jogo fosse mais focado nessa parada. E eu gostei muito do começo dele. Que você tá lá com seu carro, vai destruindo ali algumas gangues, mas tem uma hora que chega um carro enorme. Não é nem um carro, é um robô assim, colossal. Que você tem que ir destruindo as partes dele pra você conseguir descer uma rampa dele, conseguir subir dentro do robô e começar a destruir as coisas por dentro dele. De verdade, nossa, esse começo aí foi animal. E se o jogo fosse mais focado em você, carro pequeno, destruir carros gigantes, porra, ia ser muito irado. Mas Fumes, ele tem uma temática muito linda. Eu gostei desse jogo e dá pra esperar um bom rendimento pra ele. E a mesma coisa pra Half Sword. Resumindo ele em uma palavra, esse jogo é visceral. Ele tem a mecânica mais diferente desse vídeo inteiro. Que a parada desse jogo é que você não clica num botão e faz o ataque. Você tem que pegar o seu mouse e movimentar fazendo o ataque que você quer. Isso é muito insano, porque dependendo do ataque que você fizer, vai afetar o corpo do inimigo de uma forma diferente. Por exemplo, você tá ali com um machado. Pá, de duas mãos, pegou, deu uma machadada na perna do cara. Você vai decepar a perna do cara. Deve estar doendo bastante. A parada do Half Sword não é ter uma história envolvente, é ter uma mecânica divertida. Eu sinto falta de jogos assim. Jogos podem ser divertidos por ser divertidos. E por isso que eu amei ele. Eu tô esperando o lançamento de Half Sword. De outro jogo que também tem uma mecânica muito boa
é carne. Só que o foco desse jogo é em mecânicas realistas, o que deixa bem mais difícil e interessante. Diferente do White Knuckle, que você só usava as mãos, que você tem que ir ajustando os pés na escalada. Porque não pensa que é só ficar segurando em qualquer lugar. Você tem que se prender em uma superfície estável pra você não escorregar. E pela escalada ser realmente uma montanha, não tem uma trilha indicando, escale aqui. Você precisa ver ao redor e encontrar o melhor lugar pra se subir. Ele é um jogo muito relaxante, foi muito bom fazer a escalada nele. Tanto que só na demo, eu demorei 2 horas pra terminar. E a montanha era minúscula. E quando você termina a demo e você olha, o real desafio que você tem que fazer daqui pra frente é insano. De verdade. Olha o tamanho disso aqui, pelo amor de Deus. Pô, bom jogo. Eu pessoalmente não vejo tanto jogo que se arrisca a ter uma temática igual a esse daqui. Em Katanaut, você é um robô que tem que limpar uma nave de uma infecção. Até agora ele tá meio cru. Algumas mecânicas não são tão bem polidas. E em si, o jogo ele é meio duro, não é meio travado de se jogar. E tem inimigo que é simplesmente ridículo. De verdade, não tem como você saber quando eles vão te atacar pra você desviar. Mas ainda é uma demo. Se eles conseguirem melhorar esses aspectos, pode ter certeza que vai ser um jogo bom. Até porque ele tem coisas interessantes. Em Katanaut você já consegue ver que ele é bem inspirado em Dead Cells. Você já pode esperar mecânicas de roguelike, upgrades por personagem e muito inimigo diferenciado. E as batalhas aqui, tirando que elas são meio travadas, elas são muito boas. Então dá pra esperar que esse jogo ele fique bom daqui pra frente. Eu acho que esse vídeo ele é muito importante pra tentar mostrar pra vocês o outro lado da indústria dos jogos. Que a gente tá sempre muito ligado ali nos jogos mais grandes. E a gente conhecer jogos assim menores e poucos reconhecidos é muito bom até pra gente realmente ter experiências diferentes. Se eu só jogasse jogo AAA, eu nunca ia ter experiência de Everhood. Se eu só jogasse jogo AAA, eu nunca teria diversão em Streets of Rogue. Se eu só jogasse AAA, eu nunca teria conhecido White Knuckle. Então é muito bom a gente fazer essa experimentação, pegar o preconceito e jogar ele de lado. Agora, quem realmente tá interessado na parada dos inscritos, ela funciona de uma forma bem simples, na verdade. A todo mundo que se inscrever e tiver as suas inscrições visíveis, vai estar nesse quadro. Não é nada fake, não tô inventando coisa, isso realmente vai acontecer. Mas vocês precisam, isso é muito importante. Isso é muito importante. Vocês precisam ter as suas inscrições visíveis, porque aí é o único jeito de eu confirmar quem se inscreveu ou não aqui no canal. Vocês vão ver até quando a gente consegue esse marco. Eu tô pensando que aconteça até o final do ano, mas bora ver como vai ser daqui pra frente. E foi esse o vídeo. Uma experimentação, e vocês perceberam, eu tava até em pé no vídeo. Há 2 vídeos atrás eu não mostrava o rosto. O último vídeo eu comecei a mostrar o rosto e tava sentado. E agora nesse eu tô em pé falando com vocês. É só inovação. Mas é isso, já dá pra meter a brava. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por ter assistido esse vídeo.